Vamos para o nosso assunto do dia, trazer um alerta de saúde muito importante para você que está ligadinho no Tribuna Manhã. A Secretaria de Saúde do Espírito Santo confirmou um caso de meningite tipo B em uma criança de 3 anos que está internada no Hospital Infantil em Vila Velha. Aqui no estado, até o início desse mês, foram notificados 101 casos suspeitos da doença, de outros tipos de meningite também, 19 confirmados e 4 óbitos por meningite, entre viral, bacteriana e fúngica. A gente vai conhecer aqui no Tribuna Manhã, agorinha, a história do Bernardo de Souza Borges. O Bernardo, gente, nasceu prematuro, com apenas 28 semanas e ainda nos primeiros meses de vida, quando ele ainda estava internado, ele contraiu a meningite neonatal, é um outro tipo de meningite. A infecção deixou sequelas graves, a gente vai conhecer a mamãe do Bernardo, que já está por aqui, vamos entender como é o dia a dia da família, mas sobretudo vamos conversar também com o médico infectologista, Dr. Paulo Peçanha, qual a diferença entre os tipos da doença. Tem gente que nem sabe qual que é a diferença entre uma e outra e a gente está aqui para te ajudar, para te orientar, como ela pode ser transmitida, quais os sintomas, os sinais de alerta e, claro, vamos falar sobre prevenção, vamos falar sobre vacina. Tire suas dúvidas, a gente vai te orientar aqui agora. Aproveita essa oportunidade, manda a sua mensagem, deixa eu sentar aqui. Dr. Paulo Peçanha, médico infectologista, Renata de Souza, mãe do Bernardo, bem-vindos, bom dia. Bom dia, Bruna. Bom demais ter vocês aqui. Obrigada pela presença. Deixa eu começar pela Renata, a gente viu o seu lindo, seu príncipe ali, você nos cuidados com ele, lendo uma historinha. Conta pra gente um pouco da história da sua família, a história do Bernardo, Renata. Então, o Bernardo veio, em 2012, nasceu de 28 semanas, foi prematuro extremo e ele precisou ficar internado durante um período para ganhar peso, até ter alta hospitalar mais saudável, com peso adequado. Mas, infelizmente, durante o período de internação, ele contraiu a meningite bacteriana, que trouxe sequelas graves. Na época, ele deu paralisia cerebral e teve síndrome de West, logo de primeiros diagnósticos, E nos primeiros exames também tinha dado uma hidrocefalia, que depois não entrou em desenvolvimento, que foi uma coisa muito boa, mas trouxe sequelas graves para ele até hoje, na idade de 13 anos. Ele hoje é uma criança camadinha, Teve a paralisia cerebral, afetou a parte motora completa do corpinho dele, então ele é uma criança que usa fraldinha, come assim, igual um bebê, a gente tem que alimentá-lo, que ele não tem essa coordenação de pegar objetos. E hoje desenvolveu a epilepsia de difícil controle, que é um quadro um pouco mais grave, que acaba trazendo um atraso de desenvolvimento maior a cada dia. Perfeito. Agora, ele contraiu a doença no hospital, Doutor Paulo estava falando. Vocês, enquanto família, vocês tinham conhecimento de que isso poderia acontecer? Conheciam a meningite desse tipo? Ou foi uma surpresa para vocês? Não, foi uma surpresa muito grande, porque a gente estava assim, ele estava totalmente saudável, ganhando peso, Já tinha quase um mesinho e o desenvolvimento dele estava muito bom para ter alta. Então, quando foi mais ou menos assim, uns 25 dias de internação, foi uma surpresa. Do nada, a gente teve a notícia de que ele convulsionou muito e que deu essa paralisia e que poderia ter sido fatal, inclusive. A médica foi bem clara que tudo ia depender ali do desenvolvimento dali para frente, que eles iam entrar com todos os recursos para poder fazer o tratamento adequado, para conseguir blindar essa bactéria, e foi ocasionando várias outras coisas, mas graças a Deus e a medicina, Um guerreiro, sim, foi muito guerreiro, porque ele tinha nem 1 quilo. Nasceu a gente está vendo ele pequenininho, logo no início da internação. Lindo, Bernardo. Doutor Paulo, obrigada, viu, Renata, pelo relato. Meningite bacteriana foi o caso dele, Neonatal, contraiu no hospital. Esse é um tipo de meningite. Isso. E essa meningite nos prematuros, ela tem uma característica mais dramática, inclusive, porque essas crianças, elas, até pela prematuridade,
elas acabam tendo uma dificuldade maior na resposta ao quadro infeccioso. Então, é uma criança cujo organismo, quando acometido por uma infecção grave, como são as meningites, a resposta é sempre uma incógnita e nós vamos saber como ela vai sair desse quadro à medida que vai evoluindo. A criança adquire essa bactéria ali, e às vezes a bactéria do intestino, que chega na meninge, e faz uso de antibióticos potentes, mas ainda assim a chance de sequela é grande, né? Pela prematuridade e pela infecção associada. Doutor, agora a gente está falando da bacteriana, mas tem outros tipos de meningite. Explica de maneira prática para quem está em casa a diferença entre os tipos de meningite. Bruno, tem meningite por vírus, por bactéria e por fungo, pelos agentes infecciosos de uma maneira geral. Agora, as meningites mais graves são as meningites bacterianas, de fato. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é de que existe vacina para essas meningites, praticamente todas hoje, né? E elas podem, com isso a doença pode ser evitada. Mas as meningites virais, por exemplo, elas são as mais benignas em termos. A Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBIN, não gosta muito do termo benigno. E, na verdade, ele não é muito adequado porque mesmo as meningites virais podem complicar. Certo. E é preciso que se tenha cuidado com elas. Mas as meningites bacterianas, Bruna, são as mais complicadas e as que trazem mais sequelas também. A expectativa, a meningite é a doença principalmente da criança pequena. Primeiro ano de vida se concentram o maior número de casos. Agora, ainda hoje, a mortalidade pode chegar a 20%. Isso é uma mortalidade muito alta para qualquer doença. Sim, verdade. Lado ruim, lado bom. Tem vacina. Tô vendo que você está até com cartão, trouxe um negocinho aqui de cartão de vacina, Estou até com cartão, né, com a pasta do CVP, que é uma clínica de vacinas privada, e que é um dos locais onde se pode buscar o esquema vacinal, né? Mais completo. Perfeito. Porque o SUS hoje, doutor, a pessoa que está assistindo a gente em casa vai falar, o esquema vacinal do meu filho está aqui completo, agora volta às aulas, inclusive. As prefeituras e o Estado exigem que esse cartão esteja completo, mas nem todas as meningites são contempladas pelo SUS, pela vacinação do SUS. Como é que é esse esquema? Não, Bruna, o Sistema Único de Saúde, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele tem um leque de vacinas muito, muito importante. Sim. E eu diria até muito completo, porque você vê, tem meningite por meningococo, tem meningite por hemófilos, tem meningite por pneumococo, meningite tuberculosa, isso tudo que eu estou falando, e meningococo tem meningococo C, meningococo A, W, Y, B. Meu Deus! Na verdade, para tudo isso, nós temos vacina. E nós temos vacina para o meningococo B, que ainda não foi incorporada. Só essa, então? Só essa que não foi incorporada. As outras todas estão ofertadas no PNI, no Programa Nacional de Imunização, e nas unidades de saúde. É preciso que as mães levem a criança. Eu quero até reforçar uma coisa que você comentou, Bruno. É muito importante que as escolas cobrem, né, essa proposta das escolas, do governo estadual e municipais, de cobrar que as crianças estejam vacinadas para o retorno às aulas. Né? Isso é uma maneira de ter atualizado o cartão de vacinação. Isso é importantíssimo. Agora, você vê, acaba sobrando as crianças menorzinhas, as que não vão para a escola. Pois é. Não é? No primeiro ano, até os 2, 3 anos, ou a pré-escola, essas crianças é preciso que as mães, os responsáveis, estejam muito atentos, buscando a manutenção
do cartão vacinal. Agora, o caso da bacteriana, que é mais grave que o senhor falou, como é que ela pode ser contraída, transmitida? O contato principal é via respiratória. E esse é um dos problemas. São gotículas. Nossa. As pessoas se contaminam pela uma transmissão respiratória, e o meningococo, por exemplo, ele fica na garganta. E depois ele atinge o sistema nervoso central. A meningite pneumocócica, que é uma das... A gente fala, hoje nós não estamos focando nela, mas ela leva à mortalidade. Agora, esse pneumococo já tem vacinas. Tem vacinas, a vacina 10 valente na unidade de saúde, a 13, a 15 e a 20 valente na clínica privada. Então, a gente tem boas vacinas para o pneumococo, tem vacina para hemófilos, que está junto com a Penta, do serviço público, com a Hexa do serviço privado. Mas então tem boas vacinas, o importante e para as crianças ficarem bem protegidas e diminuir esses números, o importante é que elas sejam levadas para serem vacinadas. E é importante, eu quero frisar, que a vacina meningococos para o meningococo B seja incorporada ao Programa Nacional de Imunização. Isso já está sendo discutido e essa incorporação não deve demorar a vir. Tomara, porque a gente sabe que o valor na rede privada não é um valor acessível para todas as famílias, não, apesar não é de ser muito importante. Uma vacina que o custo não é barato, mas vale a pena o custo-benefício. Com certeza. Renata, falando aí, a gente está com pouco tempo para encerrar, dos cuidados com o Bernardo, vocês fizeram inclusive até uma vaquinha, queria que você aproveitasse para divulgar também, quem está assistindo a gente poder auxiliar, né, Renata? O importante, né, dessa questão da vacina é porque às vezes as pessoas não têm aquela noção, né, das sequelas que traz uma meningite. E até hoje ele tem 13 anos, ele faz fisioterapias diárias, ele faz uso de medicamento que às vezes pelo SUS a gente demora um pouquinho para conseguir e que são muito onerosos. Então essa dificuldade a gente vive diariamente e vai ser até ele tiver vida. Porque a fisioterapia tem que ser intensiva, ele faz fonoaudiologia, ele faz terapia ocupacional e essa gama de fisioterapias, às vezes, a gente não consegue fazer todas pelo Sistema Único de Saúde, porque até sair você precisa de urgência. Então, hoje eu pago uma fisioterapia respiratória particular, porque ele tem um quadro respiratório bem complicado, ele faz uso de oxigênio, inclusive domiciliar. Então, eu pago a fonoaudiologia, tudo particular. Ele usa um medicamento que é quase R$2.000, Qual que eu estou no sistema. Vaquinha solidária para o tratamento do Bernardo. Perfeito. Aí a gente colocou, né, todos os tratamentos que ele vai precisar estar fazendo já particular, que a gente está tentando esses recursos, né, para conseguir fazer. Joia. Renata, gente, obrigada. Nosso tempo acabou. Queria poder falar mais com vocês. Obrigada pela entrevista. Você aí de casa, obrigada também. Beijo e até amanhã.